Olá, Alcatea. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo sobre Macbeth, de Shakespeare. Mês passado eu li essa HQ aqui de Macbeth, mas eu já tinha lido a peça original nessa edição da Nova Fronteira aqui, ó. Para quem está iniciando nos clássicos e não tem um costume de ler, eu aconselho, se você encontrar, começar pela HQ, que é bem mais fácil. Vai ter as ilustrações, tal. Então, se você está iniciando, e eu aconselho esse. Porém, não é tão difícil ler a obra original. É um texto bem fácil de ler. Talvez tenha algumas palavras assim um pouco difíceis, mas é uma leitura fácil. Fácil e boa de ler. Você, bem fluida ela. Você começa a história, começa a ler e quer ler mais até descobrir o final. Shakespeare tem essa magia, né? Então, a história de Macbeth se passa na Escócia, no século XI. Logo após Macbeth, o general Macbeth e o general Banquo saírem vitoriosos de uma batalha, aparecem três bruxas para eles, profetizando que Macbeth seria barão e logo após ele se tornaria rei. E os filhos de Banquo, eles se tornariam reis. Banquo se tornaria pais de reis. E eles saíram dali meio pensativos. Será que isso vai acontecer? Será que não? E logo após um tempo, acabou que a primeira profecia se concretizou e Macbeth se tornou barão. Daí ele já ficou com uma certa ganância de querer se tornar rei, porque a bruxa tinha profetizado que logo após ele ser barão, ele se tornaria rei. E ele ficou com aquela ganância, né? E ele teve uma ideia de matar o rei. Só que depois ele ficou meio pensativo assim, será que eu devo fazer isso? Será que eu posso fazer isso? E ele ficou com certo receio. Porém, a Lady Macbeth, sua mulher, chegou no seu ouvido e incentivou ele. Não, faça, vai ser melhor pra gente e tal. Ela na ganância já de querer ser rainha também. E acabou que ele matou o rei, né? E a segunda profecia se concretiza, ele se torna rei. Daí, depois de um tempo, ele comete outro crime. O general que estava junto com ele, Banquo, ele receoso de que o Banquo suspeitasse que ele tinha matado o rei por causa da profecia, acaba que matando o Banquo também. E ele começa a ser perseguido pelo fantasma de Banquo e fica meio louco e tal. E sua mulher também. Sua mulher começa a ter alucinações. Depois que ela vê um homem ensanguentado, ela fica maluca também. E uma coisa aqui curiosa é que Macbeth, por viver em conflito, viver o tempo todo em guerra, ele ficou meio receoso de querer matar o rei, porque ele sabia das consequências, sabia que a morte é uma coisa muito muito pesada, é um negócio muito difícil, né? Não é só matar e tal. Ao contrário do que sua mulher pensava, né? Lady Macbeth, ela achava, não, é só um crimezinho, é só mais uma morte. E nisso que ela achava que era uma coisa simples e tal, acaba que ela também tem alucinações e depois que vê um homem ensanguentado, ela começa a ficar maluca, ficar louca. Aí perceba que a morte não é uma coisa simples, né? Se a pessoa não estiver preparada e tal, aquilo vai lhe perturbar. Foi o que aconteceu com Lady Macbeth. Ela estava incentivando, mas quando veio as consequências, ela não foi capaz de suportar e acabou se suicidando. E com isso, todo mundo já suspeitava que Macbeth tinha feito tudo isso, né? E começaram a perseguir ele e acaba na tragédia, né? Na morte dele. E ele estava tão se achando tão poderoso por ser rei e por outra coisa que uma bruxa também falou que ele não poderia ser morto por nenhum homem nascido por uma mulher. Então ela acreditava que
ia morrer de velhice e tal. Só que quem mata ele é um homem que foi nascido de parto normal, de cesárea. A mãe dele não deu à luz como é normalmente, né? Ele disse que ele foi expulso da mãe dele, algo assim. E esse outro rapaz acaba que mata Macbeth. E aí tem um fim dessa tragédia. E vamos para vários temas agora que eu pude perceber nessa obra de Shakespeare. Um dos temas que podemos abordar aqui é sobre a ética. Será que Macbeth foi ético? E o que é ética? Ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder grandes questões da vida. Quero, posso e devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que posso eu devo, e nem tudo que devo eu quero. Então, para a gente ter uma paz de espírito, a gente tem que juntar essas três coisas. A gente tem que poder, tem que querer e tem que dever. No dever a gente tem que poder e tem que querer, ou melhor dizendo. Então, Macbeth não podia fazer aquilo, né? Então, como consequência disso, ele foi perseguido, ele também ficou meio perturbado da cabeça, assim como sua mulher. Então, a partir do momento que a gente não somos éticos, nós sofremos com essas consequências. E tanto físicas como psicológicas, né? Que ele também foi perseguido por essa coisa ruim que ele fez. E sua consciência é o que mais torturou. Inclusive, num livro que eu estou lendo de Dostoiévski, Memória da Casa dos Mortos, ele fala que a maior tortura não é a física, e sim a moral. Então, se sua consciência está ali o tempo todo dizendo que você estava errado, que você não devia ter feito aquilo, você sofre mais com aquilo do que se tivesse tendo sofrimento físico, né? Então, essa é a primeira questão aí que eu percebi aí na obra sobre esse tema da ética. E vamos para o próximo. Então, o segundo tema que podemos abordar aqui é sobre ambição e ganância. Num primeiro momento, o general Macbeth ele era muito ambicioso. E essa ambição era boa. Era uma ambição que ele queria, ele tomava iniciativa para vencer as guerras. Ele sempre queria estar ali vencendo guerras e tal, para se tornar e ser o grande general que ele era. Essa era a ambição dele, ser um grande general, ser reconhecido pelos seus feitos, né, ali durante as batalhas. Mas a partir do momento que essa ambição se torna ganância, aí é que ele começa a ir por ladeira abaixo, né? A vida dele começa a desandar. Que é quando as bruxas lá dizem que ele vai se tornar rei. Então, aquela ganância entra na mente dele, entra no espírito dele e faz com que ele vá pro lado ruim da força, né? Então temos esses opostos aí da ambição e ganância. Que a ambição é uma coisa boa. Tipo assim, na medida do possível ali, se você tiver um equilíbrio, pode te levar a bons lugares. Mas a partir do momento que se torna ganância, que é uma coisa mais agressiva, mais negativa, então aí você vai sofrer as consequências se for um homem ganancioso, que foi o que aconteceu com Macbeth. A partir do momento que ele se tornou ganancioso, assim como ele e sua mulher, né? Sua mulher também queria ser rainha e tal, a qualquer custo, sem ligar se vai ferir alguém, se vai machucar outra pessoa, se vários vão sofrer as consequências. Ela só queria estar lá no topo. Então, temos aí esse outro tema abordado aí, que eu pude perceber na obra. E o próximo tema que vemos, né, que eu pude perceber é sobre, será que a gente tem escolha? Será que a gente tem livre-arbítrio?
porque no início, né, as bruxas dizem que Macbeth vai se tornar rei, né? Tô procurando a foto delas aqui, que as bruxas são na HQ. Elas dizem que Macbeth vai se tornar rei. Então, será que se ele não tivesse matado o rei, ele se tornaria o rei de qualquer forma? De alguma outra maneira? Será que ele tinha essa escolha? Ou será que ele estava predestinado a ser rei? Então fica aí essa questão também, né? Será que temos escolhas? Será que nosso destino já está selado? Será que por eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu já estava destinado a fazer esse vídeo? Ou será que eu tive a escolha de querer fazer esse vídeo? Então, esse é outro tema que ficou matutando ali na minha cabeça. Ficou aquela questão, né? Parece que a gente até é um fantoche, se realmente essa coisa de destino existir. Que a gente é um fantoche, a gente está sendo controlado e todas as nossas ações já estão predestinadas, a gente não tem escolha. E além dessa obra eu fiquei com essa questão aí na cabeça, né? Porque as bruxas já disseram o que ia acontecer no futuro. Então era como se Macbeth não tivesse escolha. E esse é um de mais uns temas que eu pude perceber, né, essa obra. As ilustrações aqui, ó, na HQ, ó, são bem bonitas. Assim, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei no começo, se você não tem um costume de ler, ou preferir até mesmo, se já tiver o costume de ler HQ, tem essa HQ aqui do Macbeth. Muito boa. Tem algumas frases na peça que são mais interessantes, que não tem na HQ, né? Mas tem uma aqui na HQ que é ótima, que é quando o Macbeth ele pede para que um médico cuide da Lady Macbeth, porque ela tá tendo alucinações e tal. Aí o médico disse: eu não posso fazer nada, só ela pode fazer. Ou seja, tem algumas situações que não tem nenhum médico que possa nos ajudar. Nós mesmos temos que nos curar. Não adianta vir o melhor médico do mundo se eu não quiser me curar. Essa foi uma frase na HQ que eu não encontrei na peça, mas que na HQ eu encontrei na HQ e fiquei com aquele questionamento. Realmente, se eu não quiser me curar, não tem nenhum médico que possa fazer isso. E tem outro trecho aqui também na peça que fala o seguinte, ó: não há arte que veja a mente só por ver o rosto. Não há arte que veja a mente só por ver o rosto. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que não tem como a gente julgar alguém pela aparência. Não tem como. Só por você ver o rosto daquela pessoa, saber o que está dentro da mente daquela pessoa, no espírito daquela pessoa. Então, deixo vocês com essas duas últimas frases aí, esses dois últimos trechos, tanto da HQ quanto da peça. E esse vai ser foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puder curtir, comentar. E é isso. E deixa aí nos comentários. O que você acha? Será que a gente já tem um destino selado? Ou será que a gente tem realmente escolha? Tem um livre-arbítrio? É isso, pessoal. Até a próxima.